Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Mamãe Plena. Muito prazer se você está chegando por aqui agora. Eu sou Denise Gomes, sou médica ginecologista obstetra e eu já convido você a se inscrever aqui no canal e, claro, dar um joinha se você gostar do conteúdo desse vídeo, ok? Hoje eu vim falar sobre indução de parto. Então, para você que está ali na reta final da gestação, pensando como vai ser o parto, espero que você goste desse vídeo, que esse vídeo te ajude, ok? Bom, depois de alguns bons anos trabalhando com parto, eu percebo que quando a gente fala em indução de parto, ainda rola ali uma interrogação na cabeça das gestantes, que ouvem falar que isso pode acontecer, mas não sabem muito bem como funciona, ouve no pré-natal ali que talvez o parto seja induzido, mas na hora H que a gente interna fica meio assustada, não sabe o que esperar, o que vai acontecer, como que é esse processo, dói, não dói, dá certo, não dá. Enfim, eu percebo que isso é um assunto ainda bastante cheio de mitos, né? Então, por isso que eu vim gravar esse vídeo e espero ajudá-las, ok? Inclusive, se você não assistiu o meu vídeo que eu falo sobre o relato dos meus partos, eu vou deixar o link aqui. O meu primeiro parto foi induzido. Eu estava já há 3 dias naquela fase latente, aquela fase que a gente chama de pródromo de trabalho de parto. Já estava completando 41 semanas e aí então nós optamos por internar e dar uma ajudadinha aí, porque a Helena estava muito preguiçosa e acabou dando tudo certo. Então eu queria falar primeiramente quais situações que a gente faz a indução do parto. E a primeira, sem sombra de dúvida, é justamente essa. Quando a gestação já atinge ali as 41 semanas e nada aconteceu. O bebê está ali tranquilão, dentro da barriga, sem dar sinais, a mulher não está em trabalho de parto. Então, nesse caso, a gente induz o parto. E por que a gente induz o parto com 41 semanas? Você pode até me perguntar que você já viu gente que induziu com 42. Realmente, em alguns países a indução ela é postergada para 42 semanas. Aqui no Brasil a gente geralmente faz com 41 semanas, porque é um período que o bebê já está maduro o suficiente e que alguns riscos podem se somar caso deixe passar muito tempo. Em especial, o líquido tende a diminuir e aí aumenta também o risco do bebê fazer aquele cocô na barriga, o mecônio, esse mecônio ficar espesso e poder dar algum prejuízo, tá? Então, aqui no Brasil, normalmente a gente induz o parto com 41 semanas. Mas essa não é a única indicação. A gente pode também induzir o parto em outras circunstâncias. Por exemplo, quando romper a bolsa antes da hora. Então, se a bolsa romper e a mulher não entrar em trabalho de parto espontaneamente, mesmo que ela esteja no 9º mês, a gente pode induzir o parto porque a bolsa rota pode ser um risco de infecção, pode ser um risco para o bebê de ficar ali tanto tempo sem líquido. Então, normalmente, a rotura prematura da bolsa das águas indica uma indução do parto. Outras situações que podem indicar uma indução do parto é quando ocorre alguma doença materna, quando a gente entende que a gestação se permanecer por mais tempo pode ser mais prejudicial do que se o bebê nascer, né? Então, às vezes, uma diabetes descompensada, enfim, algumas situações clínicas podem fazer com que o médico entenda que a indução do parto seja o melhor naquele momento, ok? Pois bem, e como é feita essa indução? Em geral, a indução do parto ela tem 2 etapas. A primeira etapa é a preparação do colo e a segunda etapa é o estímulo às contrações. Então, na preparação do colo, a gente vai avaliar como que está o colo de cada gestante pelo exame mesmo do toque e aí vai propor alguma medida que ajude a trabalhar esse colo. Porque se a gente estimular muito as contrações e o colo estiver completamente desfavorável, a chance de dar errado é um pouco maior. Então, a maneira mais tradicional de fazer esse preparo de colo é colocando um comprimido na vagina, que pode ser colocado algumas vezes com intervalo de horas, e geralmente a gente faz isso por no mínimo 24 horas para estimular que esse colo afine, dilate, amoleça, tá? Então essa é a fase inicial, que como eu disse, pode durar até 24 horas. Às vezes a gente coloca um comprimido numa mulher, ela já responde prontamente, entra em trabalho de parto, não precisa fazer mais nada. Ok, sucesso, mas às vezes não. Às vezes a gente precisa estimular um pouquinho mais. Por isso que sempre que eu interno alguém para a indução do parto, eu explico que pode demorar, que esse processo pode levar mais do que um dia e isso é perfeitamente normal. Existe uma situação que a gente não indica colocar esse comprimido, que é quando a mulher já foi submetida a alguma cesariana prévia. Então, se ela tiver uma cesariana anteriormente, esse comprimido não é indicado, porque esse comprimido poderia fazer dissolver a cicatriz da cesariana e aumentar o risco de rotura uterina. Então, nesse caso, a gente pode preparar o colo mecanicamente, sem o uso de químico. E isso é o que a gente chama de Krause.
a gente coloca uma sondinha no colo do útero, dá uma pressão nessa sondinha, aquela sondinha mesmo que a gente usa pra fazer sonda vesical, sonda da bexiga, a gente coloca no colo do útero, dá uma pressão e aquele estímulo mecânico pode fazer trabalhar o colo pra gente, ok? Então, vencida essa etapa de preparação do colo, o colo já foi preparado, mas a mulher não entrou espontaneamente em trabalho de parto, a próxima etapa vai ser estímulo às contrações. Então, a gente vai administrar uma substância chamada ocitocina, que é similar ao que a gente produz, que é a ocitocina endógena, que é o que estimula o útero a se contrair ali durante o trabalho de parto. Então, a gente pode administrar essa ocitocina na veia, seriadamente, a gente vai aumentando as doses, vai vendo como ocorre o estímulo, a resposta do útero a essa medicação e como que ele se contrai. Além da medicação, a gente pode usar de alguns estímulos físicos. Então, a gente pede estímulo à deambulação, pede para a mulher andar, pode fazer agachamento, pode fazer exercício em bola. Em alguns casos, pode até mesmo que a gente recorra à rotura da bolsa, se tiver assim, um processo já mais lento. Então, alguns outros estímulos mecânicos não medicamentosos também podem ajudar nesse processo de indução do parto. E aí o que todo mundo me pergunta é, e se não der certo? Se eu internei, induzi e não der certo? Se não der certo, se a gente usar todos os recursos que a gente tem e não aconteceu nada, acaba sendo um parto por via alta, que a gente chama que é a cesárea, né? Então a gente deixa a cesárea reservada geralmente para a última opção. A gente tenta todas essas opções antes para realmente dar a oportunidade do parto normal, que a gente entende como a melhor via de parto na grande maioria dos casos. E como saber se está tudo bem com o bebê? A gente passa esse período todo de indução do parto monitorando o bebê. Então faz exame de cardiotocografia, escuta os batimentos, controla as contrações, vê a dilatação do colo do útero. Então todo esse processo é feito com acompanhamento dos médicos e dos enfermeiros obstetras para a gente garantir que está indo tudo bem com a mãe e com o bebê e para que essa indução seja o mais tranquila possível. Outra pergunta que eu sempre recebo é se durante essa indução a mulher fica sem comer. E não, gente, não fica em jejum, a mulher continua se alimentando, geralmente ela fica com acompanhante. É um processo mais suave do que muitos pensam. Quando as contrações estiverem ali pegando mesmo, aí a mulher vai ter dor e vai passar pelas etapas aí do trabalho de parto normal, como todas as mulheres. E às vezes a gente precisa ir todas essas etapas e às vezes a resposta é mais rápida, não tem como a gente prever, cada uma vai reagir de uma maneira e a gente tem que estar preparado aí a oferecer várias opções, tá? Então a indução do parto é um processo muito interessante, aumenta consideravelmente a chance da mulher ter um parto normal e não precisa ficar assustada achando que está demorando muito, que está muito enrolado, que eu já internei ontem, então hoje meu bebê não nasceu. É assim mesmo, é um processo que requer um pouco de paciência de todos os envolvidos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Compartilhe ali com aquela gravidinha que você conhece ou com aquele papai que está prestes a conhecer o seu bebê, porque é muito importante que ambos, tanto os pais quanto as mães, tenham noção do que está acontecendo e participem com muita informação durante esse processo todo, ok? Hoje eu fico por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau!